Bem, então nós começamos o shiur chamado A Torá do Mashiach opera através do amor. Esse tema é fundamental pelo seguinte: nós costumamos dizer que nós precisamos cumprir a Torá. Agora, o que significa cumprir Torá? Muitas pessoas, e nós veremos hoje, estão cumprindo a Torá de uma maneira totalmente distorcida, de uma maneira enganosa. E daí a pessoa acha que cumpre Torá, mas na verdade não cumpre Torá coisa nenhuma. Outro aspecto fundamental, que o nome do título é A Torá do Mashiach, porque Yeshua, ele é o Mashiach. Então Yeshua é o intérprete oficial da Torá. Yeshua veio ao mundo para ensinar corretamente como nós devemos aplicar a Torá. E, infelizmente, muitos grupos do judaísmo messiânico ou do judaísmo nazareno, muitas vezes começam a cumprir uma Torá, que na verdade nem Torá é, mas começam a praticar doutrinas e ter condutas que não tem nada a ver com o que Yeshua verdadeiramente ensinou. E daí, isso daí é um caminho aberto para inúmeras heresias. Então nós vamos estudar o que é a Torá de Yeshua. E aí, a continuação do título é que opera através do amor, porque nós vamos trazer conceitos sobre o amor à luz do pensamento racídico. Porque muitas pessoas, às vezes, possuem um conceito de amor que é um conceito helenístico, é um conceito grego, de que amor seria um mero sentimento. Mas a palavra amor em hebraico é ahavá. Ahavá vem de rav, que significa dar. Então, no pensamento judaico, o amor, ele não é um sentimento. O amor é uma ação concreta em que uma pessoa doa de si para o próximo. Então, o amor não pode ser entendido apenas como aquilo que você sente, mas sim aquilo que você de fato e realmente pratica. Um exemplo simples: se alguém fala, eu amo a minha esposa, e a pessoa tem uma amante, no conceito grego, isso poderia até ter algum sentido. A pessoa diz, não, eu tenho uma amante, mas eu amo minha esposa porque eu tenho um sentimento positivo em relação à minha esposa. Só que no pensamento judaico não adianta você ter um sentimento, você tem que ter uma ação concreta. Então, se você ama a sua esposa, você é fiel a ela. Mas nós vamos tratar de vários e vários temas, eu estou fazendo uma introdução apenas. Bem, e de onde eu extraí esse título? A Torá do Mashiach opera através do amor. Eu tirei este título de 2 versos. O primeiro verso é Gálatas, capítulo 6, verso 2, em que Paulo, ele usa o termo Torá do Mashiach. Ele diz que a Torá do Mashiach é o quê? Ela significa quando uma pessoa leva a carga da outra. E aí digo eu, isto é uma expressão sublime do amor. Se eu amo o próximo, eu vou carregar a carga do meu próximo. Eu vou dar o meu melhor para o meu próximo. Repito, meus amigos, que fique muito claro, amar não é ter um sentimento bonzinho em relação a alguém. No pensamento judaico, amar é você ter um sentimento bom, mas você tem que traduzir este sentimento por meio de uma ação concreta. E quando nós levamos a carga uns dos outros, como uma verdadeira família de discípulos, aí sim nós estamos manifestando o nosso amor. E disse Paulo que
Isto é a Torá do Mashiach. Isto é a Torá de Yeshua. Um levando a carga do outro, um amando o outro. E eu tirei o tema desse shiur de outro pasuk, de outro verso, Gálatas 5, verso 6, em que Paulo, ele nos explica que nem a incircuncisão e nem a circuncisão tem algum valor, mas sim a fé que opera através do amor. E por que isso? Paulo, ele era circuncidado. Ele era circuncidado, mas por quê? Ele era circuncidado, obviamente, porque ele era judeu. E ele fala que o gentio não está obrigado à circuncisão. Ele é muito claro. Mas por que ele está dizendo que não importa nenhuma coisa nem outra? Circuncisão na Brit Hadashah também é sinônimo de judeu, porque o judeu é circuncidado. E a incircuncisão é sinônimo de gentio, pois os gentios são incircuncisos. Aí ele está dizendo que não importa a circuncisão ou a incircuncisão. Não importa se você é judeu ou se você é gentio. O que realmente importa é ter uma emuná, ter uma fé, uma fidelidade que opera através do amor. Ou seja, não importa se você é judeu ou se você é gentio, o Eterno não olha os seres humanos pela etnia, ele olha você através de quem você é. E quem você é, de acordo com Paulo, significa se você ama ou não o próximo, porque a sua fé, a sua emuná, ela é operativa, ela é concretizada através do amor. Se você ama, você realmente é uma pessoa que será vista pelo Eterno como um verdadeiro servo. E aí, Daniel Boyarin, que é um erudito judeu, ele pegou esses dois versos que eu falei para vocês e ele fala que a Torá do Mashiach significa a Torá da fé que opera o amor. Vejam, Daniel Boyarin é um professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, mas ele já deu aula em Harvard, em Yale, já deu aula na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele é um judeu erudito que ele não crê que Yeshua é o Mashiach. Ele não crê, mas ele escreveu livro sobre Yeshua, ele tem um livro maravilhoso sobre Paulo, e ele entendeu o que Paulo quis verdadeiramente dizer. Ele está dizendo que o que é a Torá do Mashiach? O que é a Torá de Yeshua? A Torá de Yeshua é uma Torá de fé que ela se traduz, ela opera através do amor. Esta é a verdadeira essência. E isso é muito legal que Daniel Boyarin, por mais que ele não creia em Yeshua, ele é um erudito judeu, que ele entendeu corretamente. E hoje nós vamos tratar de muitos temas, não é? Hoje nós vamos falar de coisas interessantíssimas, mas vejam só, há muitos grupos messiânicos e nazarenos, muita gente nos procurando para fazer techuvá, que às vezes não tem amor nenhum no coração. Se você não tem amor pelo próximo e se você não pratica atos de amor para o nosso semelhante, você não pratica a Torá. Eu conheço muita gente que faz techuvá, o camarada bota uma kippá, talit, né, fica orando com o sidur balançando, deixa a barba crescer, estuda hebraico, e daí ele é ótimo no hebraico, ele é bom para fazer orações, ele coloca um talit e aparentemente ele é um super techuvá, um super judeu, aparentemente ele é um ser muito espiritual. Mas se você conhece a pessoa a fundo, a pessoa vive na carnalidade, vive no pecado, a pessoa tem um coração duro, um coração podre, e externamente parece que a pessoa cumpre Torá,
mas eu digo, essa pessoa não cumpre Torá, porque a Torá do Mashiach significa a Torá da fé que opera o amor, opera através do amor ao próximo. Eu conheço gente que, poxa, se eu chamar, olha, vamos colocar tefilim, a pessoa aparece. Vamos fazer uma liturgia judaica, a pessoa aparece. Vamos em um asilo, a pessoa não quer ir. Vamos em um orfanato, não quer ir. Por quê? Porque a pessoa não tem amor no coração. E eu faço, essa mensagem é uma mensagem dos céus, eu recebi dos céus para vocês. Prestem muita atenção, porque quase todos os grupos judaicos, nazarenos, messiânicos, judaísmo ortodoxo aqui no Brasil, até no mundo, mas eu estou falando da nossa realidade brasileira, você não vê amor, você vê uma aparência de amor, você vê um exterior espiritual, um exterior religioso, mas se você conhecer a fundo as pessoas, o que há de verdade é dureza nos corações. Os judaísmo ortodoxo também, muita gente já procura, estou vendo vídeo do rabino ortodoxo tal, rabino tal, rabino tal, aparentemente ele fala muito bonito, os rabinos, eles falam bonito, eles colocam uma capa de espiritualidade, mas eu vou te falar, não há amor. Há uma aparência, só que não é verdadeiro amor. E nós vamos estudar hoje o que é o verdadeiro amor, que é a essência da Torá, ok? Vejam bem, e aí eu faço uma advertência. Tanto no judaísmo rabínico, quanto no judaísmo messiânico, as pessoas querem cumprir Torá. Todo mundo diz, eu cumpro Torá, eu cumpro Torá. Mas eu te digo, ainda que eu falasse, ainda que eu cumprisse Torá, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu fizesse tudo, se eu não tiver amor, eu serei como metal que soa ou como símbolo que retine, conforme nós lemos em 1 Coríntios 13, 1. Repito, você pode cumprir Torá toda, mas se você não tiver amor, isso não vale de nada. Digo eu, na verdade você acha que cumpre Torá, mas você não cumpre Torá. Cumprir Torá é ir em orfanatos e ajudar, ir em asilos, é dar comida para os mendigos nas ruas, é ajudar aos necessitados, é estender a mão para aqueles que realmente precisam. Isso é cumprir Torá. E eu vou dar um exemplo que hoje eu acordei de manhã, minha esposa estava chorando e minha esposa falou algo forte. Lá no Rio Grande do Norte, em Natal, uma policial civil foi fazer uma operação e ela entrou em uma casa em que tinha, um homem tinha sido assassinado por um bandido. Um homem foi assassinado e ele tinha 5 filhos. Ele era viúvo com 5 filhos, um bandido foi e o matou. Quando ela entra na cena do crime, as crianças estavam lá, muito pobres, sem comida, sujas, sem nada, e acabaram de perder o pai que foi assassinado. Criancinhas. Sabe o que essa policial civil mulher fez? Ela foi e levou essas 5 crianças para casa e vai adotar as 5 crianças. Adotar 5 crianças. Meus amigos, eu nem sei qual... Aí o que aconteceu? Minha esposa entrou em contato com ela para ajudar, né? Porque 5 bocas para comer criança, para ajudar financeiramente, e minha esposa está em contato com ela. Lá de Natal, Rio Grande do Norte, essa policial civil. E daí eu te digo o seguinte, eu e minha esposa, nós não sabemos a religião dessa moça policial. Eu nem sei qual é a religião dela, mas eu falo para você, ela está cumprindo mais Torá do que quase todo mundo que eu conheço.
Está cumprindo muito mais Torá do que o pessoal que bota barba, talit, kippá, fala hebraico bonito com a voz impostada, né? Vamos falar Avinu Malkeno, tal. Pô, que é isso, meu filho? Fala, né? Vamos fazer uma oração em hebraico, Matovu. Poxa, mas o camarada fala com uma voz impostada, fala bonito hebraico, mas não está nem aí para o próximo. Isto não é Torá. Repito, essa policial civil, eu nem sei a religião dela, mas ela cumpre mais Torá do que quase todo mundo que eu conheço, ok? Então, depois eu vou até ver o contato dela, quem quiser, para ajudar também. Minha esposa já falou com ela, parece uma moça muito simpática. Bem, a essência da Torá, isso está em Marcos 12, 29, 33, Yeshua falou, quais são os maiores mandamentos da Torá? E questionaram Yeshua, ele disse, amor a Adonai, amor a Hashem e amor ao próximo. Esses são os pilares, estes são os fundamentos. Se você ama só o eterno e se você não ama o próximo, você não cumpre nada, você está errado. Agora, também não adianta amar ao próximo e esquecer o eterno, né? Tem muito ateu aí que o cara quer até ajudar o próximo e ele é ateu, ele ignora a Hashem. Está errado. Eu conheço ateus que fazem caridade, mas eles não, né, blasfemam de Deus porque eles nem creem em Deus. Isso está errado. O certo é amar ao eterno, mas necessariamente nós temos que amar ao próximo. Repito, Yeshua é o Mashiach. E ele disse que este é o verdadeiro fundamento, esta é a essência da Torá. E aí, meus amigos, a essência do Espírito Santo, de Ruach HaKodesh, conhecido em português como Espírito Santo, mas eu posso traduzir como Espírito do Santo, o Espírito de Santidade. A essência do Espírito Santo é o amor. Porque em Gálatas 5:22, o primeiro fruto do Espírito é o amor. E quando Shaul Paulo ele vai falar sobre o caminho mais excelente dos dons espirituais, ele fala que o dom espiritual mais elevado é o amor. Então não adianta falar em línguas, não adianta ter profecia, não adianta ter dom de curar enfermos e expulsar demônios. Se não houver amor, tudo é inútil. O caminho mais excelente é o amor. E o primeiro fruto do Espírito é o amor. Repito, tem gente que aí diz que é espiritual. Eu curo enfermos em nome de Yeshua, expulso demônios, eu tenho profecia, eu falo em línguas, eu faço isso. E daí o camarada, você vê que ele é uma pessoa assim que com ódio, com dureza no coração, camarada que trai a esposa, que maltrata os irmãos, que é arrogante, que é soberbo. Esse tipo de pessoa, é triste, esse tipo de pessoa não tem o Espírito do Eterno dentro de si. Não tem a Ruach HaKodesh, porque a essência do Espírito é o amor e o primeiro dom espiritual é o amor. Sem ele, eu nada seria, como disse Shaul Paulo. Vejam, qualquer talmide, qualquer discípulo tem que entender que o amor é o fundamento, o amor é o propósito da nossa existência e o amor é o princípio da nossa vida. O amor é o princípio, é o propósito da nossa existência. O nosso coração deve estar sempre feliz, ardendo de amor por Hashem e também ardendo de amor para com o próximo. Existe aquele ditado popular de que tudo em excesso faz mal. Porém, qual é a medida? Qual é o limite do amor? E aí eu digo que a medida do amor é amar sem medida. Nós temos que ter um amor sublime, um amor que excede a todo entendimento, um amor crescente,
pelas almas, uma paixão enorme pelos perdidos. Então a medida do amor é justamente você amar sem medida. Não deixe de amar. Eu falo para você no dia de hoje, eu quero te amar. Você aí que está na live conosco e outros que verão depois, eu quero te amar. Me deixa te amar. E que você me ame também. E quando eu mando o meu amor para você e você manda o teu amor para mim, o meu coração se une ao teu coração e aí nós somos uma só carne, um só corpo de Yeshua. Nós somos a família de Hashem aqui na terra. Então vamos nos amar, gente. Há pessoas aí no Facebook, nas redes sociais que vivem brigando, só batendo boca. Política é um negócio, é o pessoal se matando por conta de política. Vamos pensar no eterno, vamos amar o nosso próximo. Eu tenho minhas opiniões políticas, mas, poxa, ficar ofendendo os outros, né? Isso não é legal, ok? Vejam só. O contrário do amor é o ódio. O ódio é um negócio terrível. Tão terrível que Flávio Joséfo, ele fala sobre a destruição do segundo templo no ano 70. Yeshua morreu aproximadamente no ano 30. No ano 70 houve a destruição do segundo templo e os romanos cercaram Jerusalém. E olha só o que Flávio Joséfo fala. Flávio Joséfo escreveu que quem mais matou os judeus não foram os romanos, foram os próprios judeus. Os romanos cercaram Jerusalém, só que dentro de Jerusalém os judeus se matavam uns aos outros, porque haviam os fariseus que não gostavam dos saduceus, haviam os zelotes que não gostavam de nenhum dos dois, havia os helenistas, havia os grupos de Enoque, os grupos místicos. Um grupo não gostava do outro, eles se matavam. Flávio Joséfo fala que por dia os judeus capturavam outros judeus e lançavam de cima do muro para o outro lado, para o lado dos romanos. Jerusalém é uma cidade murada, então ela estava cercada. Os judeus pegavam os judeus, levavam para cima do muro e lançavam diariamente 500 judeus para os romanos. Aí os romanos pegavam esses judeus e crucificavam 500 por dia. Eles só pararam de crucificar por quê? Porque faltou madeira. Faltou madeira. Mas olha só o ponto fundamental. Um judeu odiava até outro judeu. E Flávio Joséfo fica assustado e fala: olha, quem mais matou os judeus foram os próprios judeus e não os romanos. Isso daí é algo horrível. Isso é algo chamado de sinat hinam, ódio sem causa. Você odiar alguém sem causa, você ter um ódio gratuito, um ódio ilimitado em relação ao próximo, que isso é algo horrível. Eu cito também aí o rabino ortodoxo Harvey Falk. Ele diz que o ódio sem causa, sinat hinam, não foi apenas de um judeu contra outro judeu. Ele fala que os judeus, na época do segundo templo, eles odiavam os gentios. Havia um ódio muito grande em relação aos gentios. E Yeshua não. Yeshua veio para resgatar os gentios, mas eles tinham um ódio um ódio contra os gentios até hoje. Não estou generalizando, mas há judeus que têm ódio dos gentios. Isso é triste, mas existe. Existe sim, até hoje. E daí o rabino Harvey Falk, ele fala que o Eterno destruiu o segundo templo. Por quê? Porque é como uma punição aos judeus pelo fato deles odiarem os gentios. E aí a gente já vê a diferença do judaísmo de Yeshua para o judaísmo rabínico. O judaísmo rabínico muitas vezes tem um discurso de ódio contra os gentios,
óbvio que eu não estou generalizando, mas às vezes tem esse discurso de ódio, e Yeshua, ele tem um discurso de amor, é um discurso inclusivo. Tanto é, meus amigos, quem estava na noite da noiva ontem viu. No judaísmo ortodoxo, mulher não pode fazer a leitura da Torá. Mulher não pode fazer a leitura da Torá. Mulher não pode estudar Torá. Mulher não pode cantar. Sinagoga ortodoxa, mulher não pode cantar, gente. Não tem aí mulher cantando louvor de mulher. E aí quem estava na noite da noiva ontem viu que nós, discípulos de Yeshua, nós demos kavod, demos honra às nossas mulheres, porque da leitura da Torá, salvo engano, houve mais mulher lendo do que homem. Né? Tinha homem, mas a primeira leitura, a segunda, tudo foi de mulher. Então nós que somos discípulos de Yeshua, nós amamos os gentios, amamos as mulheres, damos honra às mulheres. Havia mulheres que cantaram, ok? Então isso mostra a diferença nossa para o judaísmo ortodoxo. O judaísmo ortodoxo, né, na internet é bonitinho, tem um discurso de amor, um discurso lindo, mas se você for frequentar a sinagoga ortodoxa, você sabe, mulher não canta, mulher não pode ler a Torá, mulher não estuda, e nós não concordamos com isso, ok? Bem, o Talmud, em Yoma 9b, afirma que o segundo templo foi destruído por quê? Por Sinat Hinam, por ódio sem causa. O ódio de um judeu em relação a outro judeu e ódio do judeu para com o gentio. E aí o Talmud fala que essa foi a causa de Hashem ter destruído o templo. Até uma coisa interessante. Nós que cremos em Yeshua, nós sabemos que o Eterno destruiu o segundo templo por conta da morte de Yeshua. Yeshua foi executado injustamente, e aí Yeshua falou de antemão que não ficaria pedra sobre pedra. Yeshua profetizou a destruição do templo. Então nós sabemos que a morte injusta de Yeshua levou à destruição do templo. Hebreus fala que depois da morte de Yeshua você não precisa fazer mais sacrifícios. Então a causa é essa. A verdadeira causa é que com Yeshua eu não preciso mais de sacrifícios, como diz o livro de Hebreus. Mas essa afirmação do Talmud que eu estou colocando aí na tela, na verdade, parece que ela contraria isso que eu estou falando, mas eu acho que não contraria não. Por quê? Porque Yeshua foi morto por qual razão? Sinat Hinam, ódio sem causa. Não havia causa para que o povo quisesse matar Yeshua. O povo judeu quis matar Yeshua, levou por... Claro, quando eu digo povo, não é 100%. Eram os líderes religiosos, principalmente os saduceus, porque ali eram sacerdotes e os sacerdotes eram saduceus. Então não foi o povo todo, claro que não. Mas a elite religiosa, principalmente os saduceus, eles que levaram Yeshua para morrer, e ele foi executado pelos romanos. Por quê? Ódio sem causa. Yeshua, não havia razão para eles terem ódio de Yeshua. E aí o templo foi destruído. Ok? Vejam, o rabino Yitzhak Kook, que foi o primeiro rabino do Estado de Israel, ele faz um paralelo muito interessante. Ele diz assim: o segundo templo foi destruído por Sinat Hinam, por ódio sem causa. Então, o que trará a era messiânica? A era messiânica chegará por Ahavat Hinam, por amor sem causa. Ou seja, o Mashiach vai trazer a era messiânica quando houver amor. O segredo para o retorno de Yeshua passa por mim e por você. Quando os discípulos, nós verdadeiramente amarmos uns aos outros
e amarmos ao próximo, Yeshua volta. Yeshua voltará. Ele não voltou porque nós ainda estamos com um amor muito deficiente. Por isso que eu falei, os grupos messiânicos e nazarenos aqui no Brasil, é muito difícil ver amor. E se não houver amor, já era. Quem é de igreja me procura e me fala, olha, eu vim de um lugar de igreja que não tinha amor nenhum. Falta de amor, meus amigos, é o que atrasa a vinda de Yeshua. Yeshua disse que o amor iria o quê? Esfriar. Mas o amor do mundo está esfriando. Mas o amor dos discípulos tem que crescer e abundar. E enquanto nós não focarmos no amor, não um amor sentimento helenístico, mas um amor concreto em relação ao próximo, a era messiânica não vem. Por isso que o Rabino Gila Hadef, que foi um dos palestrantes de ontem, na Noite da Noiva, em uma outra palestra dele, e eu conheço esse rabino pessoalmente, esse rabino ele é ortodoxo, ele não crê em Yeshua, mas uma vez ele falou com todas as letras. Ele disse assim, vocês que creem em Yeshua serão os responsáveis pela vinda da era messiânica. E aí a gente perguntou, ué, mas por quê? Por quê? E ele disse o seguinte, porque vocês realmente amam. Um amor que às vezes nem é visto no judaísmo ortodoxo. Então, é claro que tem gente ali do bem, pessoas bem intencionadas. Não estou falando que o judaísmo ortodoxo todo mundo é vilão. Não é isso. Ele mesmo é um rabino ortodoxo, ok? Só para ninguém deturpar as minhas palavras. Mas o que ele quis mostrar é que nós temos amor no coração. Então, nós temos que exalar esse amor. E aí sim, nós traremos a era messiânica. Aí sim, Yeshua irá retornar. Então, a chave mestra para abrirmos as portas da Geulah, da redenção, qual é a chave mestra? Qual é o segredo? O segredo é a Ahavat Hinam. É um amor sem causa, um amor forte em relação a todos os seres humanos. E aí nessa citação eu digo, não o conceito fechado do Rabino Kook, porque o Rabino Yitzhak Kook, que falou aquilo ali, ó, isso que está aí, é o Rabino Kook, que a era messiânica chegará por amor sem causa. Mas o Rabino Kook, ele diz que amor deve ser apenas de um judeu amando outro judeu. O conceito dele é, um judeu tem a obrigação de amar outro judeu, mas o judeu não precisa amar os gentios. Isso é o que diz o Rabino Kook, que um judeu não precisa amar os gentios. Pode, né, deixar o gentio de qualquer maneira. E eu digo, isso está errado. Como discípulos de Yeshua, nós temos que ter um amor em relação a qualquer ser humano, judeus e gentios. E aí sim nós fazemos tikkun, nós fazemos uma reparação, nós consertamos o mundo, transformando Sinat Hinam em Ahavat Hinam, transformando o ódio sem causa em amor sem causa. Nós temos que fazer o contrário do mundo. O mundo tem ódio, mas nós devemos exalar o verdadeiro amor. E Yeshua ensinou qual era a marca dos seus discípulos, como nós seríamos reconhecidos se nós tivermos amor uns pelos outros. Isso está em Yohanan 13:35. Se nós não amarmos, nós seremos falsos discípulos. O verdadeiro discípulo está cheio de amor, abundante amor. Essa é a nossa marca, essa é a nossa característica, esta é a nossa essência. E no estágio atual, o mundo não conhece o amor de Deus
que exala, que se manifesta através de Yeshua. Porque muitos judeus aceitam Yeshua. Sempre me perguntam, Tzadok, por que muitos judeus rejeitam Yeshua? Por que os judeus não creem? A resposta é, os judeus que não creem em Yeshua, eles não creem em Yeshua por uma razão simples. O mundo não conhece o amor de Yeshua por uma única razão. Porque a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Yohanan, João 3,19. Aqueles que negam Yeshua não conhecem o verdadeiro amor. Repito, quem nega Yeshua não conhece o verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus, que é o amor de Yeshua. Por isso que não tem sentido, muitos de vocês aí que me assistem, ficam assistindo e aprendendo com rabinos ortodoxos que negam Yeshua, que rejeitam e blasfemam o nome de Yeshua. Para mim isso não faz sentido nenhum. Eu respeito você, eu te amo, né? Você é meu irmão, eu te amo. Mas se você fica assistindo esses rabinos que negam Yeshua, você está aprendendo com quem rejeitou o amor de Deus. E por que ele rejeitou o amor de Deus? Porque Yeshua disse, porque as suas obras eram mais. Então, se você quer ser discipulado, se você quer aprender, você tem que aprender com um homem que tem Torá, que crê em Yeshua, que tem amor no coração, que conhece o amor de Deus. Só quem pode te dar o amor de Deus é quem tem o amor de Deus. E quem tem o amor de Deus é quem crê em Yeshua. Porque o próprio Yeshua disse, quem rejeita a mim, rejeita o Pai. Então, esses judeus ortodoxos que rejeitam Yeshua, eles rejeitam o próprio Pai. Eles rejeitam o próprio Eterno. E aí eles estão separados do Eterno, o que é algo muito triste. Quem não crê em Yeshua, meus amigos, eu amo, não importa se é judeu ou gentio, eu amo todos os seres humanos, eu amo o pecador. Ok? Eu amo o pecador, não tenho nada contra, pelo contrário, eu tenho amor para resgatar os pecadores. A única coisa é que eu não posso ser discipulado por um pecador. E quem nega Yeshua é um pecador que não foi transformado. Então, eu não vou querer ser discipulado por um pecador, porque quem é discipulado por um pecador se tornará pecador também, o que não faz sentido nenhum. Repito, não fiquem aí buscando comida envenenada, ok? Busquem pessoas que conheçam o verdadeiro amor de Yeshua, que é o amor de Deus. E as pessoas rejeitam Yeshua por quê? Porque a dureza no coração do homem faz com que o verdadeiro amor seja algo totalmente incompreensível. Quem rejeita Yeshua tem dureza no coração e aí o amor se torna algo incompreensível. A pessoa não entende e por não entender, a pessoa não pode receber o amor de Deus e não pode receber Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Só quem crê... Yeshua está na Brit Hadashah. Só tem o Espírito Santo quem crê em Yeshua, quem é obediente a Yeshua, quem tem amor no coração. Quem não crê em Yeshua não tem o Espírito. E aí eu volto àquela minha crítica. Se você está sendo discipulado, ou nem é discipulado, você fica vendo estudos de rabinos que não creem em Yeshua, já que eles não creem, eles não têm o Espírito.
E se eles não têm o Espírito, eles são guiados pela carne. Então eles não têm o Espírito, eles são guiados pela carne e você está vendo vídeos e aprendendo de pessoas carnais. Você tem que entender que o amor é um dom sobrenatural para aqueles que são espirituais, para aqueles que são discípulos de Yeshua. Agora, quem é carnal rejeita Yeshua. Quem é carnal não compreende o amor de Deus que exala através de Yeshua. Ok? Vejam bem, o próprio Shaul Paulo, ele fala que os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas aqueles que são segundo o Espírito serão guiados pelo Espírito. A inclinação da carne é a morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Meus amigos, quem rejeita Yeshua é carnal. E a inclinação da carne é a morte. Se você está seguindo, assistindo vídeos, compartilhando, lendo e absorvendo conceitos daqueles que rejeitam o nosso Yeshua, a inclinação será para a morte. Eu respeito quem faz isso, mas eu, Tzadok, prefiro a inclinação do Espírito, que é uma inclinação de vida e paz. Não sou eu quem estou dizendo isso. Quem está falando isso, um dos maiores rabinos de todos os tempos, o Rabino Shaul, e eu coloquei aí a referência para vocês, em Romanos 8:5 e 8:6. Então vejam só, somente através de Yeshua, HaMashiach, é que o amor de Deus se manifesta em nós. E aí nós estamos aptos a recebermos Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. E nós temos que entender a essencialidade que nós temos que clamar para sermos cheios do Espírito, cheios de Ruach HaKodesh. Nós não podemos querer cumprir Torá de forma mecânica, automática ou legalista. Nós temos que ser guiados pelo Espírito, estando cheios de Ruach HaKodesh. E quando estamos cheios do Espírito, nós teremos o amor. E o amor é a força espiritual que abre os portões celestiais. E aí a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, será derramado em nós. Meus amigos, busque viver segundo o Espírito, não busque viver segundo a carne, busque o sobrenatural do eterno. Eu estou repetindo muito, mas eu quero bater nessa tecla. Há pessoas que estão legalistas, pensando só em kippá, em talit, em barba. A mulher pensa no véu, botar um véu novo, pensando só em ritos, pensando só em coisas externas e enfocando essas coisas externas. Mas eu prefiro focar no Espírito. Eu prefiro focar em uma vida espiritual. E aí os portões celestiais se abrem para mim e aí sim eu recebo do Espírito. Eu gostaria que você também o recebesse. Paul Philippe Levertov, ele foi um judeu racídico. Ele foi um grande judeu racídico que viveu no leste europeu. Ele é da família do Shneur Zalman de Liad, que foi o fundador do Chabad. E esse Paul Philippe Levertov, um judeu racídico, estudou em Yeshivá, um homem muito culto. Olha só, e ele passou a crer em Yeshua. Ele passou a crer em Yeshua, que lindo. Eu tenho um livro sobre a vida dele em inglês. É um livro lindíssimo, muito lindo. Ele é um homem com profunda erudição judaica. Paul Philippe Levertov, ele falava hebraico, aramaico,
alemão, Yiddish, inglês, grego, um homem muito culto, e ele era um judeu racídico. Olha só o que ele escreve. A concessão do seu espírito, a base da nova aliança, gera um novo nascimento. Deus, em seu espírito, faz do coração do crente a sua habitação. E assim a expectativa mais alta da era messiânica é plenamente realizada. Gente, essa frase daria 10 horas para ficar analisando só essa frase, mas eu vou ser sucinto. Quando Hashem derrama o seu espírito sobre nós, isso é a base da nova aliança. Isso é a base da Brit Hadashah, do Novo Testamento. A base do Novo Testamento, né, que é a nova aliança, qual é a base? A base é o Espírito sendo concedido, o Espírito sendo derramado em nós. Não é outra coisa. Muita gente acha que a base da Teshuvá é aprender hebraico. Eu não tenho nada contra o hebraico, eu dou aula de hebraico. Eu não tenho nada contra, mas tem gente que acha que o foco é estudar hebraico. Tem gente que acha que o foco é kippah. Tem mulher acha que o foco é o véu. Tem gente que acha que o foco é a barba, que é o sidur, que é a liturgia. Nada disso. O foco da Brit Hadashah, da nova aliança, é a concessão do Espírito, que é um ato sobrenatural, não é um ato humano. E quando você recebe o Espírito, isso gera um novo nascimento. E aí você se torna uma habitação de Hashem. Você se torna um templo vivo do Espírito. E aí sim, a era messiânica está prestes a ser realizada. E aí sim há uma expectativa da era messiânica. Paul Philippe Levertov, ele tirou essa frase pautada em muitas obras do judaísmo racídico. O sonho de todo judeu racídico é receber o Espírito Santo, receber o Espírito do Eterno, ok? E isso se realiza através de Yeshua. Esse é o foco da tua vida. Receber o Espírito, ter um novo nascimento, e aí você se tornará uma morada viva de Deus. Você será um tabernáculo, um templo do Deus vivo que opera através da sua vida, ok? Vejam, e aí eu completo dizendo que a grande expectativa da era messiânica se refere ao tabernáculo de Hashem com os homens. Isso está em Apocalipse. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Hashem mesmo estará com eles. O que acontecerá na era messiânica? A era messiânica será Deus morando conosco. Isso é a era messiânica, Deus morando conosco. Mas quando nós recebemos o Espírito, nós vivemos uma mini era messiânica, ou até uma era messiânica real, mas que está em pleno desenvolvimento, como se fosse, sei lá, uma era messiânica em evolução até o clímax, que é o retorno de Yeshua HaMashiach. Então, quando você tem uma vida sobrenatural, verdadeira, quando o Eterno habita em você de forma legítima, não é modo fake que o pessoal faz aí para fingir que é espiritual, que é pentecostal, aí o cara finge que é por meio de coisas heréticas. Não é isso que eu estou falando, meus amigos. Não é fazer um dom sobrenatural falso, fake. Existe fake news, existe fake milagre, fake dom. Não é isso. Mas quem tem uma vida espiritual verdadeira, você se torna um tabernáculo de Hashem. E isso é um vislumbre da era messiânica, porque a era messiânica será a manifestação completa de Hashem conosco, ok? E aí eu cito uma coisa linda, nós estamos falando sobre amor. Jerônimo,
ele escreveu sobre uma tradição que ele recebeu sobre os últimos dias da vida de Yohanan, João, o apóstolo João, conhecido em português, João português, hebraico Yohanan. Ele fala que quando Yohanan, João, estava muito idoso, ele não tinha nem mais forças para ir para a congregação. E ele não conseguia pronunciar bem as palavras. Ele estava muito idoso, ele não conseguia pregar, ele não conseguia articular frases. E aí João falava todo dia para os seus discípulos: filhinhos, amem-se. Todo dia ele só falava isso. Filhinhos, amem-se, porque ele estava muito velho. E aí os discípulos todo dia ouviam isso. E daí um belo dia os discípulos perguntaram para ele: mestre, por que você diz isso sempre? Por que você diz isso todo dia? E daí Yohanan, João, disse assim: porque esse foi o preceito do Senhor. E se apenas isso for feito, já será o suficiente. Yohanan, meus amigos, isso é um conceito racídico. O Paul Philip Levertov, ele explica que isso é um conceito racídico forte. Se você amar verdadeiramente, você cumpre toda a Torá. Toda a Torá. Por isso que Yohanan disse assim: se você amar, você já fez tudo, porque o amor é suficiente. Então muita gente aqui na Techuvá está procurando muita coisa, como eu falo, procurando e andando em círculos, e perderam o foco. O foco da Techuvá é o amor. É uma vida espiritual, é receber Ruach, receber o Espírito. Repito, o grande Yohanan, João, explicou: filhinhos, amem-se. Se vocês fizerem apenas isso, isso já é o suficiente, ok? E aí, quando nós experimentamos na nossa alma divina, em hebraico chamado Nefesh HaElokit, quando nós experimentamos a alma divina dentro de nós, ou seja, Hashem agindo dentro do nosso ser, então aí nós trabalhamos e cumprimos a vontade de Hashem na terra. E aí nós vamos nos tornar rios que emanam o amor de Deus. E com isso nós apressamos a era messiânica. E que isso fique bem claro: quando Hashem habita dentro de você, a alma divina fará com que você cumpra a vontade do Eterno. E aí você vai emanar o amor de Deus de uma maneira tão intensa como um forte rio. E aí quando o Espírito de Yeshua HaMashiach habita dentro de nós, nós somos, entre aspas, línguas de fogo. Línguas de fogo em Atos 2:3, eles falaram em línguas. Mas aí eu coloquei entre aspas, porque língua de fogo é o quê? É você ser também cheio do Espírito. É você atrair a Shekhinah, é você atrair a presença divina. E aí você vai ser um templo do Deus vivo. Um templo do Deus vivo para habitar em nós, ok? Então isso é algo muito importante. Nós precisamos verdadeiramente sermos um templo de Deus habitando em nós. E quando nós ouvimos a voz de Yeshua, que é o Mashiach, quem ouve de fato a voz de Yeshua se torna uma casa de Hashem, um Beit HaMikdash, um templo de Adonai, uma habitação de Deus. Isso é um conceito racídico. O teu sonho, o teu projeto de vida, meu irmão, deve ser tornar-se o quê? Uma habitação do Deus vivo, um templo vivo de Deus aqui na terra. Tanto é que Shaul, em 1 Coríntios 6, 19 a 20, ele fala que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito, que você nunca esqueça, você é templo. Então, a sua fala deve ser santa, o seu olhar,
os seus sentimentos, as suas ações, tudo que você faz aqui na Terra deve ser irmanado de uma intensa santidade. Por quê? Porque você é templo, que as suas falas, as suas ações, os seus sentimentos, tudo isso seja um instrumento de Hashem. E em Efésios, lá no finalzinho de Efésios 2, 19 a 21, ele fala que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E aí lá no final do passuco do verso, ele fala, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Se você ler o contexto, esse templo santo somos nós. Entenderam? Porque nós que devemos ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Para quê? Para nós sermos um templo santo. Que você cresça espiritualmente como um templo. Gente, isso não pode ser um conceito na tua vida. Isso tem que ser uma verdade. Isso precisa ser uma vivência. Que você possa ser templo do Espírito é você emanar a presença de Deus no mundo. As suas palavras têm que ser palavras divinas. Os seus atos têm que ser atos de Deus aqui na terra. Você tem que ser uma extensão dos céus aqui na terra. E vejam, pelo mérito do Mashiach, que é a manifestação da Shekhinah, nós como corpo de Yeshua, nós somos a morada de Hashem na terra. Se eu e você permitirmos que Yeshua, o Mashiach, habite em nossos corações através da fé, e se nós conhecermos o amor de Mashiach, que excede a todo entendimento, nós traremos a era messiânica. Nós somos o corpo. Você já parou para pensar como Deus age aqui na terra? Ele age através de você. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, ele vai usar um homem para abençoar outro homem. Quando o Eterno quer curar alguém de doença, ele vai usar alguém para orar pelo enfermo, e o enfermo será o quê? Curado. Quando você, por exemplo, está com um problema e alguém ora pela tua vida e o milagre acontece, Deus está usando alguém. Então, nós temos que ser usados por Deus porque nós somos o corpo de Yeshua aqui na terra. Yeshua quer, por exemplo, Yeshua quer ajudar um mendigo. Como que Yeshua ajuda um mendigo? Através de você. Será através de você que ele ajudará o mendigo. Entenderam? Então, você tem que ter a consciência que os teus atos aqui na terra são de suma importância, porque você é uma extensão de Deus aqui na terra. Você é um parceiro de Hashem aqui. Isso fica muito claro, isso é um conceito judaico, de que nós somos uma extensão de Deus aqui na terra. O Pirkei de Rabi Eliezer está assim: adiante o santo, bendito seja ele, aconselhou-se com a Torá, cujo nome é Tushia, que significa estabilidade ou sabedoria, com referência à criação do mundo. A Torá respondeu e disse-lhe: soberano dos mundos, se não houver exército para o rei, e se não houver acampamento para o rei, sobre quem ele governará? Se não há pessoas para louvar o rei, onde estará a honra do rei? O santo bendito seja ele, ouviu isso, e isso o agradou. O que está dizendo aqui é o seguinte: se não houver um exército para o Eterno, como que ele terá um exército aqui na terra? Se não existirem pessoas para louvar o rei,
como ele será louvado? Ou seja, o Eterno, o que o Pirkei do Rabino Eliezer quer ensinar é o seguinte: o Eterno precisa do homem. O exército de Hashem é de quem? É composto de homens. Quem louvará o Eterno? Os homens. Então, os homens que fazem e cumprem a vontade do Eterno aqui na terra. E até o amor do Eterno é revelado de que forma? O Mashiach revela o amor de Deus para nós. Eu recebi o amor de Yeshua. Quando Yeshua me salvou, me resgatou das trevas, eu, Tzadok, eu recebi o amor de Deus por Yeshua. Então, eu tenho que levar esse amor para o próximo. Então, nós temos que replicar e transmitir esse amor. O nosso amor por Yeshua, o Messias, é a completa expressão do amor de Deus. Se eu amo Yeshua, eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu amarei o próximo. E se eu amo a Deus, eu cumprirei os seus mandamentos. Por isso que Yeshua disse: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, nós temos que amar a Deus e por isso nós obedecemos. E aí, Yeshua nos ama e ele manifesta o amor de Deus para conosco. Vejam, nós somos vasos do amor de Deus. Nós fomos chamados para dar e receber o amor de Hashem. Mas para nós recebermos, primeiramente nós precisamos dar. Como está escrito: dai e ser-vos-á dado. Isso é importante, meus amigos. Amor em hebraico é ahavá. Ahavá vem de rav, que significa dar. Então, o amor, ele é doador. Para você receber amor, você tem que dar amor. Tem gente que só quer receber, receber, receber. Está errado. Nós temos que dar. E aí nós recebemos como uma via de mão dupla. Nunca esqueça, dê muito amor para o seu próximo. Dê muito do amor, ok? Não restrinja o amor pelo próximo. E aí você vai receber e desfrutar do grande amor de Hashem. Segundo o pensamento racídico, isso é um conceito também muito importante para nós estudarmos. O verdadeiro Hassid, o verdadeiro piedoso, aquele homem que é um homem santo, ele se torna uma Torá viva. O que significa se tornar uma Torá viva? Significa você anular os seus próprios desejos. Em hebraico, isso é chamado de bitul, anulação. Então, você e eu, nós temos que ser uma Torá viva. Agora, o que é uma Torá viva? O que é eu ser uma Torá viva? Significa que eu faço a vontade do Eterno aqui na terra. Eu manifesto a sabedoria do Eterno aqui na terra. E como eu manifesto essa sabedoria? Quando eu anulo os meus desejos, as minhas vontades, para fazer a vontade do Eterno. E aí sim, eu me torno uma Torá viva. Shaul Paulo, ele praticou o bitul, ou seja, ele anulou a sua vontade. Em Gálatas 2:20, quando ele diz: já estou crucificado com o Mashiach, e vivo, não mais eu, mas o Mashiach vive em mim. O que ele está dizendo aí, isso é um conceito racídico que eu acabei de falar. Ele disse que ele morreu, ele foi crucificado com Yeshua. Por quê? Porque Paulo,
ele não cumpria mais a sua vontade pessoal. Ele anulou a sua vontade para fazer a vontade de Yeshua. E é por isso que ele diz assim: não sou mais eu quem vivo, mas o Mashiach vive em mim. Ou seja, Yeshua opera através de Shaul, através de Paulo. Quando Paulo falava, era Yeshua ensinando. Quando Shaul fazia aqueles milagres que nós lemos em Atos, era Yeshua agindo através da vida dele. E que eu e você possamos atingir esse nível espiritual, que nós possamos anular a nossa vontade, fazermos bitul, essa anulação, e que possamos repetir: eu não estou mais cumprindo a minha vontade, eu cumpro a vontade de Yeshua, não sou eu mais quem vivo, é Yeshua, o Mashiach, quem vive em mim. O rabino Immanuel Chorreto do Chabad, ele diz assim: o rabino Leib Sará costumava dizer que o propósito do homem não é apenas estudar Torá, mas tornar-se a Torá. E isso significa ser uma Torá viva. Meus amigos, tem muita gente que só quer estudar a Torá. Veja, eu tenho muitos livros aqui, a câmera nem consegue pegar de tanta coisa que eu tenho. Mas a questão é, o meu objetivo de Tzadok não é estudar Torá, é me tornar uma Torá viva. Tornar uma Torá viva é muito mais do que praticar Torá. Claro, eu tenho que praticar Torá, mas significa emanar Deus na terra. É emanar o amor de Deus, emanar o sobrenatural de Deus, emanar a sabedoria de Deus, é ser uma extensão de Deus aqui na terra. É fazer com que Deus possa praticar atos através de mim, ok? Então isso é muito importante, meus amigos. Você tem que não só estudar, você tem que praticar Torá, você tem que viver no Espírito, você tem que viver praticando o amor. Praticar o amor, isso é Torá, isso é se tornar uma Torá viva. É uma dimensão... Gente, o problema de muita gente aí, isso que as pessoas não entendem, o problema de muita gente é que a pessoa acha que cumpre Torá, mas a pessoa ela cumpre só a letra. E a Torá não é letra, porque a letra mata, é o Espírito que vivifica. Cumprir Torá, se tornar uma Torá viva, significa atingir um nível espiritual dos profetas. Um nível espiritual que você está vivendo em uma dimensão muito mais elevada. Pô, isso é totalmente diferente. Isso que as pessoas não entenderam. Isso é o erro de 99,999. Esse show de hoje, isso é uma mensagem dos céus. Isso aqui é o Eterno que me tocou para eu atingir esse nível e você também. Você tem que compreender isso que ninguém está compreendendo. Por isso que o show está até alongado, mas eu queria que você saísse daqui transformado e edificado. Vejam, o rabino Shneur Zalman de Liad, ele cita sobre o Dov Ber de Meserit, que foi o mestre dele. Ele diz assim: em outro lugar, aprende-se a dominar a Torá, isto é, como se deve estudar a Torá. Em Meserit, no entanto, aprende-se a deixar a Torá dominar você. Ou seja, a Torá ensina o homem a se tornar uma Torá. Olha isso, caramba, isso é muito forte. A Torá me ensina a eu me tornar uma Torá. Tem muita gente que acha que a Torá é o livro. Ah, eu comprei uma Torá na editora tal. A Torá não é o livro. O livro é o papel.
Torá significa instrução, ensino. Torá é sabedoria divina. O que chamam de Torá? E eu comprei uma Torá. Aquilo ali é um livro, é uma folha de papel. Torá não é isso. No conceito racídico, é a instrução, é a sabedoria, é a manifestação divina em você. Então, eu estudo a Torá, não é para estudar a Torá, é para eu me tornar a própria Torá, eu me tornar a própria sabedoria de Hashem aqui na Terra. Gente, isso é forte! Isso é muito forte, meus amigos! Você tem que ser a sabedoria divina encarnada aqui na Terra, por meio de Yeshua. Só quem crê em Yeshua chega a esse nível, ok? Quem não crê em Yeshua não vai chegar. Só com Yeshua você chegará a esse nível. Então vejam só, Yeshua é a Torá viva que se fez carne e habitou entre nós. Só que Yeshua nos chama para nós sermos também a Torá. Ou seja, nós precisamos ser o vaso através do qual Hashem manifesta a sua sabedoria e o seu amor para a humanidade. Yeshua veio para ensinar a essência da Torá. O que é isso? Para elevar os padrões morais e éticos que regem a vida do homem. Isso é muito forte. O que é a Torá de Yeshua? São os princípios morais e éticos muito elevados. Não é ficar com regrinha que não vai te levar a lugar nenhum. Ficar com legalismo. Legalismo é letra. A letra, repito, a letra mata. Você tem que viver uma dimensão no espírito com padrões morais e éticos elevados. Judaísmo messiânico, judaísmo nazareno, não importa o nome, para mim não importa, o nome não quer dizer nada. Mas tem gente que vive uma vida moral e ética totalmente podre. Pô, isso, se a vida tá podre, não adianta estudar a Torá, não adianta falar de Torá, não adianta nada. Você tem que ter uma vida reta, proba, íntegra. E segundo Hazal, que são os nossos sábios de abençoada memória, quando vier o Mashiach, porque eles estão esperando, e nós cremos que Yeshua veio e voltará, mas eles explicam que o Mashiach vem para revelar os segredos da Torá. Eles dizem que o Mashiach trará uma Torá Hadashá, uma nova Torá, que na verdade é uma revelação dos segredos da Torá, ok? Que na verdade é uma revelação dos segredos da Torá. Então, o que é essa Torá Hadashá? O que é exatamente isso? Uma nova Torá que os sábios nos ensinam. Vejam só. Vaikra Rabá diz assim: Hashem, uma nova Torá irradiará de mim. Uma nova Torá. Vejam só os rabinos falando que uma nova Torá será irradiada. Ok? Uma nova Torá será irradiada. E Kohelet Rabá, que é um Midrash, explica o seguinte: a Torá que estudamos neste mundo não é nada em comparação à Torá de Mashiach. Olhem só, os rabinos estão dizendo que existe uma nova Torá, existe uma Torá de outro mundo, que é a Torá de Mashiach. Que Torá é essa? Essa é a Torá de Yeshua. Repetindo, os rabinos falam que existe uma nova Torá e no outro mundo existe uma nova Torá, que é a Torá de Mashiach. Que Torá é essa? Que nova Torá é essa? Essa nova Torá é a Torá de Yeshua. É uma Torá espiritual. É uma Torá que te dá o Espírito Santo, que te dá dons sobrenaturais, que te dá uma vida com padrões morais e éticos elevados, que te dá uma vida
espiritual em um altíssimo patamar. Isso que nós precisamos entender. O rabino Chaim Kramer, um rabino famoso do Breslov, ele diz: quando o Mashiach chegar, haverá revelações cada vez maiores de espiritualidade, e estas serão a verdadeira novidade, como em Jeremias 31, 21. Deus revelará novidade no mundo. O Targum traduz isso como a busca de novos ensinamentos da Torá. Mashiach revelará a verdade, o autêntico Novo Testamento, a nova aliança que Deus fará com o seu povo. Pois Mashiach será capaz de revelar o sentido profundo de cada faceta da Torá. Vejam, até um rabino que não crê em Yeshua está falando aí sobre a revelação da Torá pelo Mashiach. E que revelação é essa? É a Torá de Yeshua, é a Torá espiritual, é a Torá com uma elevação forte e profunda, uma Torá de altíssimo nível, em que o Espírito é concedido. Como disse Paul Philippe Levertov no slide que eu coloquei. Vejam, quem não crê em Yeshua não tem o Espírito. E aí a pessoa não vai compreender a Torá. Repito, quem nega Yeshua não tem o Espírito. E se não tem o Espírito, a pessoa não compreenderá a verdadeira Torá. A Torá do outro mundo. Ok? Vejam, qual é a Torá do Mashiach? Qual é a Torá de Yeshua? É a Torá da fé que opera através do amor. Esta é a nossa essência e a nossa identidade. E aqueles que estão desprovidos de fé e de amor, aqueles que se apartam de Yeshua, aqueles que negam Yeshua porque as suas obras são más, esses não vão ter comunhão com Hashem. Yeshua falou isso. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Isso ele falou assim, ó: vocês que creem em mim, vocês receberão os mistérios. Quem me nega, quem me rejeita, não conhecerá os mistérios. Quem rejeita Yeshua não conhecerá os mistérios do reino. Então vejam só, os discípulos que vivem uma vida de busca de se tornarem uma Torá viva, nós vamos nos tornar uma carta viva de Yeshua, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Nós temos que ser uma carta de Yeshua. Nós temos que emanar o Deus vivo para as pessoas. E nós temos que tomar cuidado de não perdermos o foco, que é o ingrediente da era messiânica. O nosso foco sempre deve ser Ahavat Hinam, o amor sem causa. Amor para com Hashem e amor para com o próximo. E vejam que coisa forte! Os nossos sábios, isso é forte, eles nos alertam que alguém pode cumprir todos os mandamentos da Torá e mesmo assim a pessoa pode ser separada de Deus. Os sábios falam que alguém pode cumprir toda a Torá e ir para o Gehinom, ir para o inferno. Eles dizem, você pode cumprir toda a Torá, estar separado de Deus e até mesmo ir para o Gehinom e para o inferno. Como? Como? Porque Shaul Paulo disse que a Torá é boa se ela for usada de forma legítima. Contrário senso, tem gente que usa a Torá de forma ilegítima.
Tem gente que estuda a Torá e fica vaidosa, com orgulho, com prepotência, que tem propósitos incorretos. Vaidade! Eu tenho gente que eu conheço que faz techuvá e começa a estudar hebraico, estuda isso, aquilo. Aí a pessoa fica vaidosa. Não, porque eu sei isso, eu sei aquilo. Aí a pessoa começa a se achar o tal. Tá assim na internet, cheio de vaidade, de orgulho. Deus resiste aos orgulhosos. O camarada que tá com orgulho, Deus abandonou e foi embora. E aí, ainda que você guarde Shabat, tenha alimentação kasher, faça as festas, ainda que você ore de manhã, de tarde, de noite, você pode fazer tudo. Você pode cumprir toda a Torá, mas estar separado de Deus. Porque a tua intenção tem que ser correta, a sua intenção tem que ser legítima. Se a tua intenção for incorreta, os rabinos dizem que a Torá, que é algo bom, a Torá se tornará um veneno mortal. Olha só, a Torá pode se tornar um veneno mortal. Isso está em Talmud Yoma 72b. E essa citação que eu coloco aí na tela, ela nos ensina, a moral dela é assim: se você não tiver amor, se você não tiver o propósito correto, a Torá se tornará um veneno. Olha só que doideira! Quanto mais você estuda a Torá, mais você está sendo envenenado. Você estuda a Torá e você está sendo envenenado. A Torá vai te matar. A Torá vai te destruir. Olha, gente, estudar a Torá pode ser algo ruim. Sabia? Muita gente não conhece essa passagem do Talmud. Estudar Torá pode ser algo ruim para a tua vida. Estudar a Torá pode te levar à destruição. Por quê? Porque você estuda a Torá, mas você está com o propósito incorreto, você não pratica o amor, você não vive a Torá de forma espiritual. E aí, a Torá, que é para ser vida, ela te mata. Por que muita gente nega Yeshua, do judaísmo messiânico nazareno? Por quê? Tzadok, o camarada ele era messiânico nazareno, negou Yeshua. E ele estuda a Torá. Por quê? Porque a Torá se tornou um veneno da morte. Porque ele é legalista. Porque a Torá se tornou um veneno da morte. Ele estuda a Torá e é nojento. E é arrogante. E é prepotente. A Torá se tornou um veneno da morte. Ele estuda a Torá, mas vive na carne. Porque a Torá se tornou um veneno da morte. Ok? A Torá, disse Shaul, 1 Timóteo, aí em azul, 1,8. Ela é boa se for usada de forma legítima. Se não for, é um veneno da morte. Então vejam, nós temos que praticar Torá com Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo. Quando praticamos Torá com o Espírito Santo, a Torá se torna um elixir da vida, um remédio para a vida. A Torá se torna um elixir, um remédio da vida, uma coisa que vai te dar espiritualidade. Por isso que está escrito na Brit Hadashah que os discípulos de Yeshua devem ser temperados com sal. Temos que ter boas obras. Temos que ter um aroma da vida para a vida. O meu corpo e o meu espírito devem estar submetidos à Torá da vida em Yeshua HaMashiach. E a nossa mente deve ser guiada pelo Espírito. E aí sim, nós cumprimos a vontade de Hashem. Quando nós somos temperados com o sal, ou seja, praticamos boas obras. Quando nós temos um aroma de vida para a vida, boas obras, sabedoria, vida espiritual, aí, meus amigos,
nós temos uma mente de Deus, uma mente de Yeshua, nós vamos nos tornar uma ponte, um elo entre o material e o espiritual, entre o finito e o infinito. O meu maior desejo é que todos nós nos tornemos essa ponte entre o nosso mundo e o outro mundo. Ok? Vejam, eu termino aqui esse shiur citando duas coisas. O Tania diz que a luz da Shekhinah é comparada à chama de uma lâmpada, que não produz luz e nem se apega ao pavio sem óleo. E da mesma forma, a Shekhinah não repousa sobre o corpo de um homem, que é comparado a um pavio, exceto por boas ações. Nós temos que ter boas ações para iluminarmos. Nós temos o dever de iluminarmos o mundo com as nossas boas obras. E aí nós teremos a luz da Shekhinah, a luz da presença divina em nós. E daí o último texto que eu gostaria de citar é esse. Eu vou citar só o último, Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a Torá é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Eu sou carnal aí, não é Paulo que era carnal, não. Ele que escreveu isso. Você fala, ué, Paulo está admitindo que ele era carnal? Não. Os teólogos ensinam que, vários eruditos, ensinam que ele está falando como um representante da humanidade. Aí é como se ele fosse a humanidade falando, eu, humanidade, sou carnal. Eu, humanidade, sou vendido sob o pecado. Entenderam? Esse eu sou carnal não é Paulo que era carnal. É claro que ele não era carnal, mas a humanidade é carnal. Mas o que eu destaquei aí em azul? A Torá, o que é a Torá? A Torá, ela é o quê? Espiritual. E que nós possamos cumpri-la de forma espiritual também, ok? Que nós possamos cumprir a Torá do Mashiach operando através do amor. E eu gostaria de fazer uma oração com vocês e depois eu vou responder a perguntas, ok? Nós vamos responder as perguntas que foram, mas antes eu gostaria de fazer uma tefilá, uma oração com vocês. Eterno, manda sopro do teu Espírito, Hashem, sobre todos nós. Manifesta a tua glória para que nós cumpramos a Torá de forma espiritual. Manifesta o teu poder, a tua glória, que nós sejamos cheios do teu Espírito, da tua Shekhinah, da presença divina, e que sejamos verdadeiramente o templo do teu Espírito. Não como um conceito ou falando da boca para fora, mas que nós venhamos ser um templo, a habitação do Deus vivo aqui na terra. Quando falamos, que a nossa fala seja Hashem falando. Que quando orarmos pelos enfermos e eles sejam curados, que sejamos a extensão do teu poder. Que quando expulsarmos demônios, que nós sejamos a ponte entre os céus e a terra. Eterno, que nós tenhamos uma vida de santidade, de obediência, de uma anulação da nossa vontade para fazermos a tua vontade e que nós sejamos uma Torá viva. Nós não sejamos estudantes da Torá, mas praticantes da Torá de Yeshua, que ela opera através do amor. E aí nós possamos exalar os dons do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a mansidão, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a emuná, a fé, fidelidade, confiança. Eterno, que nós, Pai, possamos ser Torá viva aqui na terra, que o teu templo celestial esteja em nós e que nós possamos
iluminar o mundo, que sejamos temperados com sal e que sejamos como uma menorá, iluminando aqueles que estão em trevas. Eterno, quebra no Brasil, em nome de Yeshua, quebra o espírito de legalismo do judaísmo messiânico e nazareno, quebra esses demônios que tu me mostraste várias vezes operando em congregações messiânicas e nazarenas, demônios agindo nos líderes, em Rosh, em rabino messiânico, em Rav. Quebra, Hashem, esses espíritos malignos, expulsa não pelo meu nome, mas pelo nome de Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, o dos Senhores. Abra os olhos de membros de congregações que estão sendo guiados por ímpios, que estão sendo guiados por líderes que são agentes de Satanás. Apocalipse fala da sinagoga de Satanás, que são congregações messiânicas e nazarenas que estão aí, sinagogas ortodoxas, messiânicas e nazarenas, Hashem, que eu aprendi, são sinagogas de Satanás e a gente de boa fé frequentando sinagoga de Satanás. Hashem, eu peço, abre os olhos agora, abre os olhos de pessoas agora, para que elas enxerguem a verdade e possam romper com esses grilhões satânicos que enganam. Está na Brit Hadashah que o anti-Messias, se possível, ele enganaria até os eleitos. Até os eleitos estão prestes a serem enganados. Mas eu creio que essa oração vai abrir os olhos de muitas pessoas. E aí a verdade, a verdadeira Torá, através do amor de Yeshua, ela será restaurada. Eu oro crendo que isso vai produzir milagre na vida de muita gente. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.